Vamos falar agora da disciplina, tá certo? Então, anote por gentileza, pegue aí seu caderno, anote. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos e normas, tá? Isso é que são as disciplinas, tá? Então, olha só, a disciplina, ela deve observar o seguinte: a correção de atitudes, anote, ordens dos superiores hierárquico, tá? Deve ser observado através da disciplina. Dedicação integral ao serviço, pode anotar. Colaboração espontânea à disciplina coletiva, anote. Consciência das responsabilidades, anote. Observância das prescrições regulamentares, tá certo? Então, pode anotar. Isso está onde, professor? Vamos à lei. Pegue a lei, por gentileza, agora. Artigo 6º. Bem, lá no artigo 6º, nós temos exatamente o seguinte, tá? É disciplina, tá? É a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, grife, tá? No parágrafo 1º, ele vai definir como é que vai se manifestar a disciplina. Pode grifar. A correção de atitudes, observância pronta às ordens dos superiores, a dedicação integral ao serviço, pode grifar. Colaboração espontânea à disciplina coletiva, a consciência da responsabilidade, pode grifar, e rigorosa observância das prescrições regulamentares, tá certo? Pode grifar, tá certo? Bem, no parágrafo 2º, ainda falando da disciplina, tá? Eu queria que você grifasse o seguinte: deve ser mantidos permanentemente pelos policiais militares, né, o respeito à disciplina e hierarquia, grifa. Vamos ao artigo 7, onde fala da obediência das ordens. Então, olha só, grife, por favor. As ordens devem ser prontamente obedecidas, tá certo? Parágrafo 1º, grife. Cabe ao policial militar a responsabilidade pelas ordens que der, grife. Parágrafo 2º, cabe ao subordinado receber uma ordem e solicitar o esclarecimento da mesma, tá certo? E lá no parágrafo 4º, grife, se a violação da disciplina é provocada por terceiros, e esse terceiro vai responder pelas transgressões se policial militar, tá certo? Grife aí, por gentileza. Bem, vamos falar agora do comando e da subordinação, tá? Comando e subordinação. Então, anote por gentileza. Vamos lá, o que é o comando? Anote aí. Autoridades, deveres e responsabilidade. É vinculado ao grupo hierárquico que constitui prerrogativas impessoal. Equiparação a comandante, anote, toda autoridade policial militar com função de direção e chefia. Equiparação a superior, anote, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior. Subordinação, anote, decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Aonde que está na lei? Vamos à lei agora, tá certo? Artigo 8º, grife, comando, é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade que o policial militar é investido, tá certo? Anote, é grife. Vamos lá, equiparação a comandante, parágrafo 1º. Para efeito desta aplicação, toda autoridade policial militar tem a função de direção e chefia, tá certo? Grife, por gentileza. Equiparação a superior, parágrafo 2º, tá? Em virtude da função da autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, tá? Subordinação, grife aí o parágrafo, o artigo 9º. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade do policial militar. Grife, por gentileza, tá certo? Bem, vamos falar agora, tá, do círculo e escala hierárquica da Polícia Militar do Estado do Pará, tá certo? Então veja aqui esse esquema, tá? Nós temos
hierarquização à esquerda e à direita nós temos posto e graduações, tá certo? Então vamos lá. Círculo de oficiais superiores, quem é? O coronel, o tenente-coronel e o major. Círculo de oficiais intermediários, o capitão da PM. Círculo de oficiais subalternos, o primeiro-tenente e o segundo-tenente. Praças, quem são os praças? Círculo de subtenentes e sargentos, tá? Círculo de cabos e soldados, e aí vai aparecer quem? Os cabos e soldados, primeira classe, segunda classe, terceira classe e a classe simples, tá? Agora, eu queria uma observação dos senhores com relação aos praças especiais, tá? Olha só, frequentam um círculo de oficiais subalternos, tá? Os aspirantes a oficial. Excepcionalmente ou em reuniões sociais, têm acesso ao círculo de oficiais, alunos oficial da PM. Excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso ao círculo de subtenentes e subsargentos, alunos do CFS, tá certo? Então, onde que está isso? Vamos ver agora. Agora eu quero que você anote, tá certo? Então nós vimos aí para a gente ter uma ideia dessa hierarquização. Agora anote, oficial, anote aí por gentileza. É preparado para o exercício do comando, chefia e direção. Subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais no adestramento e emprego de meios, assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativos pelos praças. Cabos e soldados são essencialmente elementos de execução, isso é importante, tá? Cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Praças especiais, que eu disse que eu queria uma atenção especial dos senhores, é a rigorosa observância das leis, regulamento, normas e outras prescrições do estabelecimento de ensino policial militar, onde estiverem matriculados, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional, tá certo? Bem, ainda temos o seguinte, olha aqui esse esquema, tá? Nós temos o comando, direção e chefia, tá? Quem é? Círculo de oficiais, tá? Nós temos elementos de execução, cabos e soldados, tá? E auxiliam e complementam as atividades oficiais. E aí nós temos os praças, né? Tá certo? Círculo de subtenente e sargento, tá certo? Que são os praças, e aí vão se encaixar no auxílio e complemento à atividade dos oficiais, ok? Bem, vamos à lei agora? Vamos lá. Grife aí o artigo 11, onde está os subtenentes e sargentos. Auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais no adestramento e emprego de meios, grife, tá? Funções dos subtenentes e sargento, tá? Elementos subordinados a subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, pode grifar, tá? Vamos ao artigo 12, cabos e soldados. Grife aí, os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução, isso é importante para a nossa prova, tá certo? E no artigo 13, ele fala da dedicação ao estudo, né? Os praças especiais, dedicação ao estudo, pode grifar, tá certo? Bem, agora nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver algumas questões de prova, para a gente ter uma noção como é que isso cai em prova, tá? Então estudamos agora até o artigo 13, né? Agora nós vamos ter uma noção de como é que isso já caiu em prova de concurso. Então olha só, vamos aqui a essa questão. Analise por gentileza, tá certo? Leia com calma.
analise, você dá uma pausa, responde, tá bom? Então vamos à questão. O Código de Ética e Disciplina do Policial Militar do Pará dispõe sobre comportamento ético e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos integrantes da Polícia Militar do Pará. No que diz respeito a esta lei, assinale a única alternativa correta, tá certo? Então vamos lá. Letra A. Estão sujeitos a esta lei somente os policiais militares ativos, os alunos de órgãos específicos de formação, especialização e aperfeiçoamento de policiais militares ficam sujeitos às disposições deste Código. Letra C. Não se aplicam as normas deste Código os policiais militares à disposição de outro órgão. Letra D. Também se aplicam as normas deste Código policiais militares ocupantes de cargos ou funções públicas de natureza não policial militar. Dê uma pausa, analise corretas, tá? Só tem uma correta. Qual dessas está correta? Tá? Então aqui nós temos, vamos ver o seguinte, aqui nós temos quem está sujeito a esta lei e quem não está sujeito a esta lei. Então quem está sujeito à lei? Policiais militares ativos e inativos, os alunos de órgãos específicos de formação, especialização e aperfeiçoamento, policiais militares à disposição de outros órgãos. Esses estão sujeitos a esta lei. Quem não está sujeito a esta lei? Ocupante de cargos e funções públicas de natureza não policial militar, não está sujeito a esta lei. Ocupante de cargos públicos de natureza eletiva e membros dos conselhos de justiça. E agora, letra? Hein? Qual é a resposta aqui? Letra? Letra B de bola, né? Então a única alternativa correta, letra B de bola, tá certo? Vamos ver aqui uma outra questão que já caiu em prova de concurso, olha só. Segunda questão. Para efeito deste código, qual das opções abaixo não há equiparação a comandante? Não se equipara a comandante, tá certo? Então letra A, diretores. Letra B, chefe das organizações policiais militares. Letra C, subunidades e pelotões destacados. Letra D, organizações policiais militares. Tá? Então vamos lá. Artigo 4º. Vamos analisar a lei. Então no artigo 4º, para efeito deste código, são organizações policiais militares. E aí ele fala o quartel, general, comando operacional, intermediário, diretores, corpo militar de saúde, unidade e subunidade de policial ostensiva, unidade de apoio e área de instruções e exercício. Então essas são equiparadas às organizações policiais militares, tá certo? Lá no parágrafo único, ele diz que para efeito deste código, o comandante, diretores, chefes da OPM, subunidades e pilotões destacados serão denominados comandantes, tá certo? Mas é isso que nos interessa, tá? Quem é equiparado a comandante? Letra, aliás, quem não é comparado a comandante, né? Letra D de dado, né? As organizações policiais militares não é equiparado a comandante, tá certo? Artigo 4º, parágrafo único, ok? Vamos ver mais uma questão de prova? Vamos analisar essa questão aqui, olha só. Tendo em vista a lei estadual número 6.833 de 2006, com relação aos princípios gerais da hierarquia e da disciplina, assinale a única alternativa incorreta. Agora veja, o que se está querendo aí é a alternativa incorreta, tá certo? Qual é a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá, letra A. A hierarquia policial militar é a ordenação progressiva da autoridades em níveis diferentes, decorrentes da obediência dentro da estrutura da polícia militar. Letra B. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, correspondente ao respectivo cargo, conferido por ato do governador do estado. Letra C. A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições. Letra D. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares
somente quando estiverem na ativa. Então, vamos lá. Analise, por gentileza, as questões, tá certo? Ele quer a única alternativa incorreta. Então, olha só. Lá no artigo 6º, dá uma analisada. Parágrafo 2º, nós temos o seguinte, que a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade, tá certo? Então, ok? A única alternativa incorreta é letra D de dado, né? Letra D de dado, tá certo? Muito bem. Então, se você está gostando do nosso curso, tá? E quer dar continuidade ao curso, acesse o nosso site www.professorrodrigues.com.br e lá nós daremos continuidade a este curso completo, na íntegra, tá certo? E aonde você ainda terá acesso a exercícios online. Então, qual é a ideia? Você assiste o curso completo e depois você faz um exercício online, ok? Então, eu estou esperando você agora lá no nosso curso www.professorrodrigues.com.br. Estou esperando você lá.